Muito obrigado, senador Rego. Vossa Excelência, com a sua postura lúcida, esclarecida, contrasta com a posição de alguns partidos de esquerda no Brasil que sempre se solidarizaram à ditadura bolivariana na Venezuela. Lastimavelmente, aliás, de forma inexplicável. Nós respeitamos a esquerda ideológica que defende as suas posições ideologicamente. Não podemos respeitar, no entanto, aqueles que avalizam a violência, aqueles que avalizam a intolerância, que subscrevem manifestos de arrogância, prepotência e, sobretudo, alimentam essas ditaduras com o seu apoio político internacional e alimentam essas ditaduras com o dinheiro do povo brasileiro. Como vou demonstrar agora, eu peço apenas licença para eu avançar um pouco nesse campo do patrocínio, né? Nós combatemos toda forma de patrocínio que não tenha a destinação que leve em conta custo e benefício. Mas esse patrocínio é horrendo. Esse é o patrocínio à intolerância e à violência, o patrocínio à prepotência de ditadores. Veja, nestes anos dos governos do PT, por intermédio do BNDES, alimentou-se essas ditaduras com 2.328.507.621 dólares. São bilhões de dólares, mais de 2.300.000.000.000 de dólares de empréstimos do BNDES ao governo da Venezuela. Mas não só foi isso, não foi apenas isso. Depois adiante eu vou falar também da usina Abreu e Lima. Lá foram mais de 7 bilhões de dólares, 2.300.000.000, distribuídos para implantação de um estaleiro para a construção de reparos e manutenção de embarcações na Venezuela, 537 milhões de dólares. Construção da usina siderúrgica nacional do Estado na Venezuela, 855 milhões de dólares. Serviço de engenharia destinado à construção da linha 5 do metrô de Caracas, na Venezuela, 219 milhões de dólares. Estou arredondando, tem aqui a cifra total. Mais linha 2 do metrô de Los Teques, na Venezuela, com 12 quilômetros de extensão, estações em seu percurso, 527 milhões de dólares. Ainda, linha 3 do metrô de Caracas, 78 milhões de dólares. Total, 2.328.000.000 de dólares. E eu pergunto aos mineiros de Belo Horizonte, e o metrô de Belo Horizonte? E eu pergunto aos paranaenses de Curitiba, e o metrô de Curitiba? Eu vi, pelo menos em 2 oportunidades, a presidente Dilma em Curitiba, gerando a falsa expectativa, assinando documentos relativamente a um metrô que não saiu do papel. Mas na Venezuela, os bilhões, não são milhões de dólares, são bilhões de dólares, são repassados para sustentar politicamente ditadores sanguinários. E mais, senador Cajuru, sabe quanto é a taxa de juros? 3,4% num contrato, 4,5% no outro. Portanto, 3 a 4% a taxa de juros. E ontem aqui eu falei que a taxa de juros do cartão de crédito do Brasil chega a 1.300% ao ano. Em média, 352% ao ano. Para os ditadores da Venezuela, para a ditadura venezuelana, o governo brasileiro empresta o nosso dinheiro com a taxa de juros de 3% e 4%. Mas não é só isso, não é só isso. Esses recursos que foram repassados pelo governo
ao BNDES para que fossem transferidos a outros países, entre eles a Venezuela, esses recursos não estavam no caixa do Tesouro Nacional, porque o caixa do Tesouro Nacional está raspado há muito tempo, o déficit é monumental. O governo emprestou do Tesouro 478 bilhões de reais ao BNDES, captou no mercado, com juros de 13% a 14%, para que o BNDES transferisse à Venezuela com juros de 3,4%. Mas não foram apenas 478 bilhões, foram 700 bilhões de reais transferidos ao Tesouro Nacional. O restante veio do FAT, FGTS e PIS/PASEP, dinheiro dos trabalhadores brasileiros. E nós pagamos agora o que se chama... Eu peço a Vossa Excelência mais um tempo, a exemplo que ocorreu com o orador que me antecedeu, para que a gente possa concluir e ouvir sem nenhum problema, os aparteantes. Senador. Muito obrigado, presidente. Temos hoje um dia muito obrigado. farto para conversar. Hoje é tranquilo. Muito obrigado, presidente Wellington. Existe a equalização das taxas de juros. Nós pagamos a diferença do que vai para Cuba, para Venezuela, para Moçambique, para países outros, a 3%, 4% de taxa de juros. Nós pagamos a equalização, já que esses recursos vieram aos cofres do BNDES com taxas de juros de 13% e 14%. Isso significará até 2040 320 bilhões de reais de equalização das taxas de juros. Já pagamos 115 bilhões de reais. Recursos dos contribuintes brasileiros. Eu repito, para obras no exterior, gerando emprego no exterior, ou alimentando a corrupção, ou alimentando a violência, a prepotência, o despotismo que impera em Cuba, na Venezuela, com apoio nacional do Brasil. Nós não podemos admitir mais isso. Mas eu dizia que há ainda um outro fato mais grave. Não foi apenas um empréstimo. O senhor Hugo Chávez fez da Venezuela sócia de um grande empreendimento no Brasil, a usina Abreu e Lima, em Pernambuco. Tornou-se a Venezuela sócia do Brasil com 40% de participação. O Brasil ficou com 60%. Cabia à Venezuela aportes sucessivos de recursos até o contrato definitivo. O contrato definitivo não foi firmado. Apenas um contrato de associação. E a Venezuela não repassou um centavo sequer. À época, o valor orçado para a obra era de 2 bilhões e 500 milhões de dólares. 40% da Venezuela, 60% do Brasil. Em outubro do ano passado, a obra estava custando 18 bilhões de dólares. E a Venezuela não repassou um centavo sequer. 40% de 18 bilhões de dólares, chegamos a mais 7 bilhões e 200 milhões de dólares. Somados aos 2 bilhões e 300 milhões de dólares de empréstimos, alcançamos 10 bilhões de dólares. E a Venezuela não paga, não pagará, não pode pagar, não tem com o que pagar, não cumpre os seus compromissos internos com a sua pobre população, nem mesmo medicamento, emprego, salário, moradia, escola, hospital. A doença se propaga. Como querem que a Venezuela nos pague 10 bilhões de dólares? E por que fizeram isso? São os criminosos do Brasil. Não apenas administradores incompetentes e corruptos, são administradores que promoveram o crime de lesa pátria. Eles não podem ter outro lugar a não ser a cadeia. Alguns já foram,
Outros ainda terão que ir para a cadeia. O Brasil não pode mais admitir calado esse espetáculo trágico de governantes irresponsáveis, desumanos, insensíveis, desonestos. O Brasil precisa realmente mudar para valer, e não apenas no discurso da campanha eleitoral. Ou esse país muda, ou nós seremos, lastimavelmente, artífices de uma história dramática que empurra o nosso povo para a pobreza. Eu vou conceder os apartes solicitados. Não sei quem solicitou primeiro. Com prazer, então, o nosso representante da Amazônia, nosso representante de Manaus e do Amazonas.